Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, Portugal tem feito um caminho importante no combate à pandemia, especialmente no que toca ao papel fundamental que o Serviço Nacional de Saúde teve e tem. E sabemos agora, mais do que no passado, que é o SNS que nos protege. E depois de uma dura batalha sanitária, que deve continuar com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, o tempo de desconfinamento traz grandes desafios. E alguns deles eram expectáveis e deviam já ter sido atendidos. Os números mais recentes da evolução da pandemia na área metropolitana de Lisboa são preocupantes. Nos últimos dias, 9 em cada 10 casos de novos infectados são na Grande Lisboa. E duas razões existem que podem explicar estes números, são a retoma da normalidade da atividade industrial e a sobrelotação nos transportes públicos, nomeadamente na ferrovia. Mais de 120 casos identificados nos últimos dias na Azambuja, no centro industrial que alberga a Sonai Distribuição ou a Avipronto, denotam riscos para os quais já tínhamos alertado. O retorno à normalidade laboral deveria ter sido acompanhada mais de perto pelas autoridades de saúde e pelas autoridades de condições de trabalho e deveriam ter garantido medidas efetivas de defesa da saúde dos trabalhadores. Apesar de todas as indicações da DGS, sabemos bem que cada empresa, na verdade, adota procedimentos que considera adequados à necessidade de voltar a produzir aos mesmos níveis anteriores para responder às quebras acentuadas da economia nos últimos 2 meses. Mas isto, sem mais, é receita para problemas. O retorno ao trabalho tem que ser feito com condições de segurança e higiene adequadas e têm que ser garantidas pela própria empresa. Também devem ser equacionados e repensados horários de trabalho por forma a permitir menor aglomeração de pessoas no mesmo local. E a ausência destas ações que ajuda também a explicar a situação complexa identificada na Grande Lisboa. Mas se aliarmos a isto as condições em que as pessoas têm que se deslocar diariamente para os locais de trabalho, percebemos que os problemas se acumulam. Durante o estado de emergência, o Governo instituiu prerrogativas relativamente ao transporte público, nomeadamente a obrigatoriedade de ações de limpeza condizentes com as recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou então a redução do número máximo de passageiros por transporte. Foram importantes, mas já na altura nem tudo correu bem, já que a supressão de oferta de alguns meios de transporte ou a redução do número de carruagens em comboios levou a que durante o período de emergência fossem relatadas situações inaceitáveis de impossibilidade de cumprir o distanciamento físico exigido entre utentes. E, portanto, em tempos de desconfinamento, um dos maiores desafios é, sem dúvida, a forma como se organizam os transportes públicos, por forma a garantir a mobilidade da população em segurança. E, aliás, estas preocupações têm vindo a ser colocadas por nós ao longo de todo este período junto do Governo, seja através de perguntas por escrito ou diretamente em audições com os ministros da tutela. E apesar dos anúncios permanentes, há problemas que têm máxima urgência de serem resolvidos. Na área metropolitana de Lisboa movimentam-se milhares de pessoas diariamente. Se já havia problemas identificados na linha de Sintra ou na linha da Azambuja durante o estado de emergência, eles intensificaram-se nos últimos dias desde que o desconfinamento começou. E alertámos por várias vezes o Governo para isto, para a necessidade de organizar muito bem a reabertura da economia, porque isso teria necessariamente consequências para a mobilidade. E isso implicava, senhoras e senhores deputados, que antes dessa reabertura se tivessem garantido condições de segurança e carruagens suficientes para atender às necessidades de mobilidade. E por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, demos já a entrada de um projeto de resolução com soluções que devem ser implementadas o mais rapidamente possível. É preciso garantir, no imediato, que seja colocada toda a capacidade existente nas linhas mais sobrelotadas, como a Azambuja e Sintra. E, por outro lado, é preciso garantir igualmente que, no imediato, o Governo e as autoridades de transporte articulem opções complementares nos mesmos percursos, por forma a garantir que não há sobrelotação das carruagens. Ao longo desta pandemia e daqui para a frente, vamos percebendo que não estamos, de facto, todos no mesmo barco. Há condições económicas e sociais que fazem com que os efeitos da crise sejam mais penalizadores para quem depende do seu salário e sabemos que estes ainda são baixos em Portugal. E há condições que fazem com que quem depende dos transportes públicos esteja mais sujeito ao risco, o que não deveria acontecer, quando o que se deveria estar a fazer era a garantir todas as condições de segurança e mobilidade para todas as pessoas. E por isso
esta fase de desconfinamento, que é importante, não pode servir para acentuar desigualdades sociais e más condições laborais. Pelo contrário, é preciso não deixar ninguém para trás e trabalhar para que todas e todas tenham a segurança de poder retomar a sua vida.